Diferentemente de outras continuações que fiz, essa não terá uma introdução, pois vejo que para vídeos assim, em que são continuações de outros vídeos, não existe essa necessidade assim de fazer uma introdução, pois a mesma já foi feita no vídeo anterior. Querendo ou não, a continuação é apenas uma segunda parte do vídeo anterior. É como se fosse o mesmo vídeo, só que dividido em dois. Vamos lá. No site do FBI, se você entrar, você consegue ver que o FBI está procurando informações sobre Natalee Holloway, que desapareceu na ilha caribenha que citei no vídeo anterior. Além de ter feito uma profunda investigação sobre esse caso e trazido aquela porrada de informações que eu trouxe lá no vídeo anterior. Puxando uma informação para darmos continuação a essa continuação, bom, Natalee foi vista por volta das 1h30 da madrugada, em frente ao hotel, quando os irmãos Kelpel e Joran van der Sloot a deixaram. Eles a deixaram de carro, sendo que neste estavam os irmãos Kelpel, Joran van der Sloot, que não sei como, mas mais tarde o cara falou que não sabia o nome dela, e muito menos conhecia ela, mas teve contato com ela, ou seja, ele estava mentindo, e Natalee Holloway. No entanto, quando os meninos a deixaram, ela simplesmente pulou para fora do carro. Estranho, né? E segundo eles, ela recusou a ajuda deles. No entanto, existe uma dúvida muito recorrente nesse caso. Essa dúvida é a seguinte: se ela não quis que os meninos a ajudassem quando eles pediram ajuda para ela, assim que ela pulou para fora do carro, por que ela não voltou para o hotel? No caso, não foi para o hotel, porque no seu quarto eles encontraram apenas os seus pertences, mas não Natalee Holloway. O X que gira em torno desse caso se baseia na seguinte questão: se Natalee recusou a ajuda dos meninos ao cair do carro, pular, sei lá, por que ela não voltou para o hotel? Já que lá estava apenas os seus pertences. O que houve com ela? Para onde ela foi? Isso é uma pergunta que até hoje passeia pela cabeça de muitas pessoas. Para onde foi parar Natalee Holloway? E claro, uma teoria sim sobre esse caso que muitas pessoas até hoje, algumas acreditam que pode-se dizer que é uma porcentagem assim, um tanto quanto significativa, é a de que a Natalee foi raptada. No entanto, como ela sumiu, ninguém sabe quem foi o cara que raptou ela. No dia 5 de junho, 2 ex-seguranças do prédio onde Natalee Holloway estava hospedada foram presos. De acordo com informações vindas de Joran van der Sloot e os irmãos Kelpel, eles alegaram a ter visto com um desses seguranças fora do hotel, pouco antes deles partirem. No caso, ele se aproximando de Natalee, fora do hotel. Os irmãos Kelpel e Joran van der Sloot foram presos no dia 9 de junho, sob possíveis acusações de homicídio em primeiro e segundo grau e sequestro que resultou em caveira. A praia era um outro local, que foi revistado no dia 14 de junho, no caso, um ponto de investigação. E a casa de Joran foi revistada no dia seguinte, onde os investigadores apreenderam computadores, câmeras e alguns veículos. O que tinha nos computadores é uma teoria que eu quero que você tente adivinhar nos comentários. Pois o que tinha neles, o que tinha nessas câmeras de gravado, ninguém até hoje sabe. Eu quero ouvir vocês. A polícia de Aruba, os fuzileiros navais holandeses, o FBI e os inúmeros moradores locais vasculharam os locais onde Natalee pode ter desaparecido ou então poderia estar, a fim de tentar encontrá-la. No entanto, vasculhando e vasculhando, eles não a encontraram. Mas isso foi em terra, porque além das investigações em terra, nós tivemos as investigações feitas em mar. No caso, dentro da água, através de submarinos e, posso dizer, militares preparados para isso. No caso, mergulhadores. Tanto é que no dia 25 de junho, um grupo de voluntários enviou mergulhadores e equipamentos de sonar. Como eu disse no vídeo anterior que o caso havia ganhado uma repercussão muito grande, expansão muito grande, um crescimento muito grande, saiba que depois
as recompensas pelo encontro de Natalie foram só aumentando. Isso no caso em dólares. Começou com 200 mil e a recompensa por informações que pudessem revelar a verdade sobre o desaparecimento de Natalie Holloway resumiram em cerca de 100 mil dólares. No final de julho, a recompensa chegou a 1 milhão, se caso Natalie voltasse viva para casa. Na parte 1 desse caso, eu falei a vocês que, até mesmo para você que não viu, e veja, porque eu quero que você veja, eu falei que uma amiga de Natalie, uma tal de Elizabeth, conversou com um gerente da Carlos & Charles e que acabou descobrindo a identidade de Joran van der Sloot através das fitas de vídeo das câmeras de segurança que captaram Joran e Natalie dentro do restaurante. Até porque foi nesse mesmo restaurante que Natalie foi vista deixando com Joran. Ao saber desse caso, a amiga de Natalie, Elizabeth, ligou imediatamente para a polícia, que foi até a casa de Joran, onde eles conversaram com Joran a fim de descobrir como era sua relação de amizade e convivência com Natalie, enquanto seu pai, um cara chamado Paul, ficava observando os oficiais da polícia conversando com ele. Policiais, sei lá. No entanto, o resultado foi que a polícia e todos os interessados foram para o hotel onde Natalie estava hospedada, antes do seu desaparecimento. No caso, não no dia em que ela sumiu, nos dias para trás, que eu falo, entendeu? Porque nesse dia em que ela foi deixada lá pelos meninos, no caso, o Joran van der Sloot e os irmãos Kelpo, dali para frente, ela não foi vista mais. No entanto, nós também temos essa adição dela não ter sido vista mais, com essa informação de que Joran e os irmãos Kelpo a viram com um dos ex-seguranças que foram presos no dia 9 de junho do mesmo ano. Um desses seguranças, segundo Joran e os irmãos Kelpo, foi visto tendo uma conversa com Natalie, minutos antes deles partirem. Joran fez a suposição de que Natalie talvez tenha batido a cabeça ao sair do carro. O que eu mais achei intrigante nesse caso é que o desaparecimento da menina começou assim que ela foi deixada pelos irmãos Kelpo e Joran no seu hotel. No caso, quando ela caiu, pulou para fora do carro e recusou a ajuda dos 3 rapazes. Porque dali para frente, ela não foi vista mais. E nenhum morador de uma localidade próxima a viu. No entanto, a gente também tem essa informação de que Joran e os irmãos Kelpo a viram conversando com um dos ex-seguranças que foi preso no dia 9 de junho. Eu falei que ela estava conversando com um dos ex-seguranças, mas, segundo Joran e os irmãos Kelpo, eles viram um deles se aproximando dela, mas muito provavelmente para conversar, ou então fazer alguma outra coisa, que é o que muitos suspeitam até hoje. Me parece que algo de errado não está certo. Outra coisa, o fato de Joran e os irmãos Kelpo terem sido presos depois é o que até hoje gera muita dúvida na cabeça de muita gente. Isso porque eles foram presos no dia 14 de junho, poucos dias depois da prisão dos ex-seguranças do prédio, onde Natalie estava hospedada, porque os ex-seguranças foram presos no dia 9 e eles foram presos no dia 14. Lembrando que Joran e os irmãos Kelpo foram presos por suspeitas de outros crimes que não tinham nada a ver com o de Natalie. No caso, o desaparecimento de Natalie Holloway. No entanto, querendo ou não, é um pouco perceptível de que essas informações que eles foram presos por suspeitas de ter cometido outros crimes se parece muito com o caso de Madeleine McCann, pois lembram do Christian Bruckner? Ele atualmente está preso por ter cometido outros crimes totalmente diferentes com o desaparecimento de Madeleine McCann. E nesse caso, da Natalie Holloway que eu estou falando, os irmãos Kelpo e o Joran van der Sloot foram presos por suspeitas de ter cometido outros crimes que não tinham nada a ver com o desaparecimento de Natalie Holloway. O que eu quero dizer é que, tanto no caso de Natalie Holloway como no caso de Madeleine McCann, nós percebemos que Joran van der Sloot e os irmãos Kelpo foram presos por suspeita de ter cometido outros crimes, e Christian Bruckner foi preso por suspeita
por ter cometido outros crimes, o que você consegue perceber que possui uma semelhança, posso dizer assim, pois nós não sabemos se ambos são envolvidos em ambos os casos de desaparecimento e se eles foram responsáveis ou não. Agora eu vou trazer uma teoria da conspiração a vocês sobre esse caso. E, portanto, eu peço que vocês possam entendê-la, se vocês quiserem realmente entender, com um olhar procurando entender a visão e a perspectiva sobre a qual essa teoria olha esse caso. Vale lembrar que a teoria percorre o caso desde o início, e eu não tenho a intenção de ficar tendo que repetir informações já faladas, pois eu penso que não existe a necessidade de trazer de novo. Na viagem da formatura, os formandos foram colocados em um prédio chamado Holiday Inn, que foi o prédio onde Natalie ficou hospedada, junto com os mesmos. Eles se reuniam toda manhã para tomar café no prédio. E uma coisa que muitos descobriram, isso, pessoas assim que eram amigas de Natalie, era de que Natalie possuía uma forte relação com o álcool em sua vida. Ou seja, o álcool era muito evidente na sua vida. E de acordo com colegas de classe, Natalie Holloway era quem bebia excessivamente. Apesar de ser chefe da honra nacional de sua escola e ter planos de cursar medicina no futuro, Natalie perdeu 2 cafés da manhã por causa do álcool. Que triste, né? E finalmente no dia 30 de maio do ano de 2005, todos voltaram ao prédio para partir para o local de início. No caso, voltar para casa, exceto Natalie. Tudo o que encontraram foi a mala feita de Natalie e o seu passaporte. Isso significa que não foi encontrada nenhuma imagem de Natalie entrando ou saindo do hotel na noite anterior ao seu desaparecimento. E foi assim que uma busca incessante e muito grande foi iniciada pelo nome de Natalie Holloway. Eu também quero dizer que, além da relação que Joran van der Sloot tinha com Natalie Holloway, os irmãos Kelpels também foram presos 3 vezes, mas vale ressaltar que em todas elas eles foram libertados sem acusação porque simplesmente não havia provas. No dia 1º de fevereiro do ano de 2008, um vídeo viralizou na internet. Esse vídeo mostrava Joran van der Sloot confessando o seu envolvimento com o desaparecimento de Natalie Holloway. Ele admitiu que Natalie Holloway havia morrido na manhã em que desapareceu e que um amigo seu o ajudou a livrar do corpo dela. Maar gaan ze haar ooit nog vinden, denk je? Ja. Klaar. Nee, wat ik nu wil is mijn dingen gaan. Maar ja, voordat ik dat krijg is ook 10 jaar. Hè. Oh, waar de fuck is zij, joh? Nooit meer te vinden. Waar precies weet ik zelf ook niet. Nooit meer te vinden. Hoe kan dat jij dat niet weet, hoor? Ja. Hogere macht. Hogere macht. Mag doen. Nee, ik ben er klaar mee met hem. Dus het loopt allemaal waarschijnlijk nog mooier. Ja, ik had gehoopt. Waarom dan? Ja, ik bedoel, je krijgt nu krijg je waarschijnlijk ook nog dikke schadevergoeding voor ook nog. Had je niet op gerekend dan? Ik had er, zonder deze arrestatie had ik er niet op gerekend. Hoewel het nog geen keiharde bekentenis is. Met dat Oké, ik heb dat meisje dus eigenlijk 2 dagen gekend. Ja. Niet eens. Ik heb haar diezelfde dag ontmoet. En de tijd dat ik bij haar ben geweest is misschien 3,5 uur geweest. De hele tijd hè, dat ik bij haar ben geweest. Totaal. Ja. Ik kan bewijzen dat ik een half uur nadat ik zeg dat ik haar op het strand heb achtergelaten, dat ik al thuis ben. Eerder dan dat. Gebracht dan. Ik kom de broer van die Ja, maar is het dat het niet zo is? Waarom zou hij dat zeggen, Joran? Ja, ik weet wel waarom hij dat zegt. Ik weet wel waarom hij dat Waarom zegt. zegt hij dat dan? Kijk, als hij dat nu zegt, dan is hij de lul. Waarom? Ja, dan wordt hij weer opgepakt natuurlijk. Waarom de fuck lieg je dat je hem niet hebt opgehaald? Wat is er met haar gebeurd, man? Ja. Wat de fuck is er met haar gebeurd? Joran, luister, ik kom uit Aruba, ik ken het strand. Ik
zeg het je eerlijk. Ik weet wat er met dat meisje is gebeurd. Wat is er gebeurd dan? Wat is er gebeurd, Joran? Moord uit haar dood is er toch? Tuurlijk. Maar is ze dood gegaan of wat? Ja, dus ik heb wat denk je, nee, kom op man, ik zal nooit een meisje. Nee toch, dat is goed. Nee joh, dat weet je kon joh. Ik heb gewoon weer van mazzel gehad. Dat is het geweest. Hoe dan? Ja, er is daar gewoon iets gebeurd. Ja, natuurlijk is daar iets gebeurd, man. Ze is er toch niet meer? Ja, en ja, de oceaan is groot, hè? Natuurlijk is de zee groot, man. En ik denk gewoon dat ik gewoon heel veel mazzel heb gehad dat ze nooit gevonden is. Want als ze dat meisje zouden vinden, ben ik wel. Waarom dan? Ja, nee, gewoon, oké, ja, als ze een lijk hebben, kunnen ze een zaak proberen te maken. Ja, maar ja, hebben ze ook nog steeds niks. Maar ja, nee, maar dan hebben ze wel, dan worden wel weer opgepakt, bijvoorbeeld. Ja, weet ik niet. Als het directe bewijs aan jou toe zouden zijn, misschien wel, snap je? Weet je, dat vergaat, man. Ja, maar daarom, ja, ik denk ook dat ik gewoon voor altijd nu gewoon nooit daar hiervoor meer genaaid kan worden. Maar ja. Ongelooflijk, nee, ik weet het wel zeker van niet, ja. want ze gaan het niet proberen, man. Kijk, ik zeg je ook één ding. Ik heb het nog nooit met iemand gepraat. Het is ook niet makkelijk nu ook ik weet het, Joran, weet je, maar sommige dingen af en toe moet je kwijt, weet je. Ja, het is maar, ze wordt nooit meer. Denk ik. Maar ze hebben het in de zee gedaan. Ja, alleen? Hoe ga je, ben je gaan zwemmen of zo? Wat dan? Dat is toch bizar, dat kan toch niet, hoor. Ja, kijk, ik ken ook wel mensen op Aruba. Ik heb ook wel, ook met die leeftijd ging ik ook met mensen die me ook helpen. Tuurlijk, ja. Het liefst noem ik die mensen gewoon helemaal niet, want hun hebben nooit, en dan Iets ook fout al dit. gedaan. Ze zijn altijd voor mij goed geweest, ik ben altijd voor hun goed geweest daar. Dus ja, wie het is ga ik ook niet noemen, maar het is niet mijn ouders, noem maar op. Maar ja, iemand die gewoon echt een goede vriend van me is. En ja. Dat is klaar, joh. Als je haar met een boot weggebracht hebt naar buiten, ja, verder dan 2 mijl, dan is er nooit meer terug, man. Ja, nee, maar kijk, deze vriend van mij is ook best slim, hij is ook wel wat ouder. En, Maar waarom zou hij dat willen doen voor jou dan? ja, we zijn al vanaf... De jongste van vrienden. Ja, kijk, Joran, als je mij zou bellen, zou zoiets zijn, weet je. Ik zou jou ook helpen, maar ja, je moet daar goed over nadenken, weet je. Ja. Maar ja, deze persoon, ja, dat is gewoon, ik zou ze, weet je, zijn naam zo gewoon tot me gaf noem ik dat niet, want ik vind gewoon dat ik dat tegenover hem, dat ik het gewoon niet kan maken, weet je. Dan ben ik gewoon verplicht voor wat hij ook voor mij is gedaan. Tuurlijk, man, tuurlijk, man. En ja, kijk, hij heeft een boot en die boot staat daar. En ja, ja toen we naar het strand waren, toen ja, heb ik in één keer deze gewoon niks meer. Dus ja, ik hoor hem wel, man. Dus die gast, ja, ik belde hem niet naar de betaaltelefoon toe. En ik heb hem gebeld. Ja. En ik zei van ja, dit is gebeurd, kom alsjeblieft kom mij helpen, weet je. En ja, bel de politie niet, alsjeblieft bel de politie niet. En nee, ik bel de politie niet, ik kom niet. En hij is daar gekomen. Werk geregeld. Nou, nee, ook niet. En hij zei oh shit, maar ja, ze zag er normaal uit, weet je, niks aan de hand. En je moet naar huis gaan. Ik zei ja, sowieso nee, kan je dit niet vragen? Nee man, ik ga graag niet naar huis. Ik ga niet naar huis. En ik regel de rest. En toen ben ik naar huis gegaan. Mooi man, man, want deze gozer is gewoon hard, man. Deze man heeft gewoon hard. Ja, nee, maar dat weet ik ook. Deze man heeft gewoon hard, weet je. Gewoon hard. Ik heb jou geld verdienen, je moet hem geld geven, man. Ja, maar als ik hem ooit iets vertrouw, ik zal mijn leven voor geven. Nou, dat hoeft niet. Maar financieel kan je hem, en ik ga je zorgen dat je hem financieel kan helpen. Hij is echt goed. Ongelooflijk, man. Ja, weet je wel, ik heb je altijd gezegd, ik wist het wel, weet je. Ik heb nog nooit in mijn leven gedaan. Ik weet het, man, ik weet het, man. En hier, dit is net een rijk Amerikaans meisje. Fucking familie van vriendjes van Bush en die invloed daar die... Ik zeg het je eerlijk, ik wist dat ook allemaal niet, weet je. Ze zijn wel van een rijke familie en zo, weet je. Ja, maar tuurlijk wist je dat niet, Joran. Nee, ik kon... Tuurlijk wist je dat niet, maar niemand weet dat zoiets gebeurt. Niemand weet dat zoiets gebeurt, man. Relax, Joran, je hebt je hart gelukt. Komt goed, man. Ik geef het een plek... en het is voor mij afgesloten, het boek is dicht. Weet je, het boek is gewoon dicht.
We hebben het er niet meer over. Ja, is goed man. Ja toch, ik ben blij dat die zaak voorbij is voor je. Ja toch, ik ben er blij mee voor je man. Ja toch, ik ben er blij mee man. Ik zeg het je ook eerlijk, Patrick. De twee personen die ik het meeste vertrouw hier, van iedereen, zijn die personen, ja. En met deze emotionele... Nesse vídeo que vocês viram, e para você que não quis ver, Joran van der Sloot confessa que ele chamou Natalie para ir a um local antes do seu desaparecimento. E nesse local, segundo ele, Natalie simplesmente desmaiou. Desde então, um amigo pegou o corpo de Natalie e o carregou durante 3 quilômetros, o que seria mais ou menos chegar até a costa do oceano. E dali para frente, ele jogou o corpo dela no oceano. De acordo com essa teoria, esse amigo do Joran era na verdade o pai dele, que estava ajudando o filho a limpar a sua bagunça. A cagada que o cara fez. Depois disso, Joran van der Sloot foi até a Fox News, uma mídia de imprensa muito conhecida por muitos, onde admitiu que esse vídeo onde ele confessa esses atos, essas coisas que ele fez com Natalie antes do seu desaparecimento e essa ajuda que ele recebeu do seu amigo, na verdade, se tratavam simplesmente de falsas notícias. No entanto, alguns acreditam que ele a vendeu para o tráfico. De acordo com essa teoria, após essa entrevista, Joran possivelmente ligou para a família de Natalie Holloway, onde solicitou dinheiro para obter informações sobre aonde poderia estar o corpo dela, no caso, aonde ele estava escondido. De acordo com essa teoria, o advogado da família de Natalie Holloway ligou para o FBI e dali foi a Aruba, onde conheceu Joran van der Sloot e ofereceu assim $25 mil. E um grande X que fica é o seguinte: por alguma razão, por que o FBI não o prendeu por extorsão? Eles simplesmente o deixaram ir? Já que ele se tornou o suspeito-chave nesse caso? No caso, o suspeito-chave de ter desaparecido Natalie Holloway? Então, é isso que dá quando você confia em pessoas que não são confiáveis. O que o cara fez? Pegou os $25 mil, foi ao Peru e apostou o dinheiro da mãe de Natalie. De acordo com essa teoria, se o FBI tivesse o prendido como deveria, ele não teria feito isso. Eles poderiam ter evitado o que ele faria a seguir. Em 30 de maio do ano de 2010, Joran van der Sloot foi preso por ter cometido aquele crime lá que eu falei que ele cometeu no Peru. O motivo foi porque ele afirmou que ela acessou seu laptop sem sua permissão, pois o mesmo continha informações sobre Natalie Holloway que nunca foram divulgadas por ninguém e que somente ele tinha acesso, de acordo com, claro, essa teoria. E além disso, de acordo com essa teoria, ele mentiu à família de Natalie Holloway informações assim que ninguém deveria saber, dizendo que seus restos mortais estavam na fundação de uma casa feita em Aruba, mas a casa nem existia quando Natalie desapareceu. Joran, além disso, foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo assassinato de Stephanie. Eu nem sei o que contar para vocês, porque esse tal de Joran, esse cara tem uma porrada de história diferente. E cada história é uma coisa. Ninguém sabe ao certo qual que é verdadeira, qual que não é. Então é isso. Tanto é que, tipo, ele fala assim que primeiro ele deixou ela no hotel, depois deixou ela na praia. Cada hora ele fala uma coisa. Ninguém sabe o que é verdade e o que não é. E é justamente por causa disso que esse cara até hoje é uma incógnita e o suspeito-chave de ter desaparecido Natalie Holloway. É o cara que muitos desconfiam até hoje. O Joran também possuía um pseudônimo de Murk. No entanto, o porquê ele usava ninguém sabe. Diante de tudo que eu falei, uma coisa que eu digo é a seguinte: os pais de Natalie até hoje questionam as inúmeras incógnitas que aparecem sobre esse caso, bem como todas as teorias que tentam, talvez, descobrir o que pode ter acontecido, criar hipóteses que eu posso dizer assim ser plausíveis e que talvez realmente façam sentido
com uma análise profunda, envolvendo as diversas informações que esse caso tem, as diversas informações sobre as demais investigações que já foram realizadas, etc. Esse foi o segundo vídeo do caso Natalie Holloway. Eu espero que vocês tenham gostado. Ademais, senhores, peço para vocês se inscreverem no canal, deixarem o like, compartilharem esse vídeo, ativarem o sininho para vocês receberem todas as notificações. Eu me chamo Paulo e eu apresento o canal Fatos ou Boatos, desvendando o mundo, um fato curioso de cada vez. Até a próxima. E sigam o conteúdo aqui no YouTube que eu passo, tá?